Olá pessoal, boa noite. Bom, vamos lá, né? Hoje, capítulo 7. E hoje nós estávamos conversando no grupo e nós estávamos falando a respeito de comprometimento, né? Nós exatamente falamos sobre a dinâmica do capítulo 6, que é fazer o cheque, né? Pegar uma folha lá, imprimir na internet e fazer ali, preencher aquele cheque e preencher a data, né? E aí nós estamos conversando realmente até que ponto nós estamos comprometidos em honrar aquele compromisso. Porque também fazer só por fazer e esperar acontecer, vai que né, dê sorte. Não, não é sorte, é resultado, é empenho. A gente tem que estar comprometido, pegar e realmente ir lá e falar assim, não, eu quero chegar nesse resultado tanto eu respiro, entendeu? Ou seja, minha sobrevivência. Mas eu preciso assim, estar muito afim de querer chegar nos resultados. Porque se simplesmente fazer a tarefa lá e não tiver comprometido, nem perca seu tempo então, que você vai estar se auto-sabotando e aí você vai começar a se sabotar em todas as outras coisas, tá bom? Falando do capítulo 7, o livro Os Códigos do Milhão, ele começa assim falando, o título desse capítulo 7 é A Superdata. E aí ele já emenda, ele pergunta assim, você está fazendo as tarefas? Já está tendo resultados? É exatamente o que nós discutíamos hoje no grupo, o comprometimento. O quanto eu estou comprometido? Tá, eu estou lendo o livro, o Paulo aqui está fazendo os resumos, e eu estou fazendo os resumos sim para fixar mais também, para me empurrar mais, para deixar mais assim, né, para não dar margem para o Paulo ter distração com outras coisas, né, e confesso que fiz algumas tarefas, tem tarefas pendentes ainda, principalmente a tarefa da maluquice lá, tá? Que é o quadro do sonho. Eu comecei a juntar as imagens, mas eu quero assim, pegar a minha porta e medi-la, aí ir numa gráfica, né? Hoje o pessoal consegue imprimir um banner. Eu quero colocar um banner na porta do meu quarto. E toda hora que eu levantar de manhã, ou for deitar de manhã, ou qualquer momento que eu entrar no quarto, eu vou estar lá olhando esse banner, né? E aí sim, né? Uma das tarefas é de cada foto que eu tiver nesse banner, é eu ficar ali 1 minuto mentalizando. Então eu tenho tarefas pendentes também, tá? Não parece, mas é bastante coisa. Mas só o fato de nós estarmos nessa energia, nessa pegada, de querer prosperar, de querer fazer a diferença, de querer buscar resultado é importante, né? A gente já está caminhando aí, né? Então, o Paulo está pendente, mas estou fazendo, tá? Não tem por onde. E aí o Marçal ele cita assim, ó, tarefas nada mais são do que trazer existência o que está na sua mente. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Eu quero comprar, de repente, até dezembro eu quero comprar tal carro. Então a tarefa é você fazer de tudo para trazer esse carro à sua realidade no mês de dezembro. Ou até dezembro eu quero estar batendo o meu primeiro milhão. Bom, então estamos no mês de maio, né? Ó, já é meio do ano. Então a gente tem 7 meses ou menos para ralar muito, mas ralar mesmo. É trabalhar 16 horas por dia, e o dia que não precisar dormir, não dorme, tá? Vira ali a parada. Mas, então é isso, né? Ele deixa bem claro aqui que tarefas são a gente trazer essa existência do mundo imaginário que a gente cria, trazer para o físico, para o nosso real, aqui o mundo real. E quando o Marçal ele começa falando, né, a superdata, né, e o que é a superdata? E ele classifica no livro dele como a superdata seria o dia o qual ele vai se aposentar, tá?
E então ele até determina aí uma data, acho que 2027, às 18 horas de tal mês de 2027. Eu não lembro o mês, eu sei que é 17 horas, porque ele fala no livro que é o horário que encerra o expediente e tal, não sei o que, né? Então, teoricamente, ele estaria se aposentando. E por quê? Porque ele falou que ele já construiu um patrimônio, o qual a renda passiva dele lhe dá essa condição de aposentadoria. Ele não está aposentando pelo Estado, né? Ele está aposentando pelo o que ele já, no caso, conquistou, pelas conquistas. E qual será a nossa, né? Por exemplo, qual é a superdata do Paulo? E qual é a superdata de cada um que está acompanhando aí o Marçal, né? E está no grupo também, qual é a sua superdata, né? Quando você vai se aposentar? Eu não estou falando de se aposentar não para parar de trabalhar, porque a pessoa que se aposenta e fala assim, não, agora eu vou parar de trabalhar, você deixa de ser improdutivo, você não pensa mais, tal, isso, aquilo, né? Mas eu estou falando assim, é se aposentar dessa pressão que a gente tem, né? De pagar aí, ter as contas, ter os boletos, vamos falar, né? A minha realidade, vamos falar por mim aqui. A minha realidade ainda é pagar boleto todo mês bonitinho, tá? E então, se eu for fazer uma viagem, mas eu tenho que me preocupar com os boletos. Então, qual é a superdata do Paulo e qual é a sua superdata, no caso, em que você fala assim, viu, tô indo passar uns 30 dias lá na Europa e deixa aí uma governanta ou alguém responsável para estar assim, fazendo toda a manutenção das coisas, da sua casa, isso, aquilo, pagando as contas, sem nenhuma preocupação. Essa é a superdata. Mas a gente podemos falar assim de uma outra forma. Vamos falar qual é a nossa superdata para o primeiro milhão? Vamos um passinho de cada vez? Porque a gente é jovem demais ainda para pensar em aposentadoria, né? Então não faz muito sentido isso, né? Qual é a minha superdata para o meu primeiro milhão? E o que eu tô fazendo, tá? Porque lâmpada mágica, aí eu não achei. Se alguém achou, fala para mim, né? E cuidado que se achar, o gênio só tem 3 pedidos e dependendo do que você pedir, você pode perder tudo, né? Você pede assim... Você pede no primeiro, no segundo e no terceiro pedido você perde o segundo e o primeiro. E aí é complicado, tá? E uma trecho do livro ele coloca assim, só que não é apenas colocar a data, você terá que fazer a sua parte. É o que eu acabei de comentar, tal, né? E essa nossa parte... É uma das dificuldades minhas que eu falei no vídeo passado, que é o que? É conectar com pessoas, fazer network, é você assim, né, buscar pessoas que estão no mesmo, não vou falar mesmo nível não, mas não o mesmo nível financeiro, mas o mesmo nível de mentalidade. Né? Opa, peraí, não, eu quero prosperar, porque não adianta, tá? Você querer estar com alguém que o cara não tá nem aí, né? Eu dei um exemplo ontem, pô, se você tem um amigo e esse amigo tá sempre te colocando para baixo, fala, não faz isso não dá certo, isso, aquilo, né? Aí não anda, porque ele te desmotiva, né? E olha, eu vou ser sincero também, eu acredito, tá? Que eu nunca tive um amigo empolgado. Pô, você vai mexer com essa parada de internet, Paulo? Não, vai que, né, vai dar tudo certo, tal, isso, aquilo. Ou mais otimista fala assim pra mim, olhou bem pra mim e falou assim, sei não, hein, cara. Não sei não, acho que isso aí não dá nada não. Olha só, isso, né, o amigo mais próximo ali e otimista ainda. E aí não tem como, tá? Se você estiver ao lado de pessoas que o nível de otimismo dela para o que você está fazendo numa escala de 0 a 10 é -1, não dá, tá? Bom, outro tópico que o Marçal ele comenta, né? Você precisa começar a levar a sério. Capítulo 7, dentro da superdata, ele tem essa fala, você precisa começar a levar a sério. Porque, vamos diferenciar sério de empolgação? Às vezes a gente participa porque todo movimento gera empolgação, né?
E o Marçal, ele fez 12 dias de lives ali, ó, né? E lives de manhã, né, que é o 549, depois live 9 horas, depois 12, depois tinha ali 3:30 da tarde, depois tinha 8 horas da noite de novo, né? 5 eventos às vezes no dia, né? Lógico que aquele que dava para a gente dava um jeito, horário de almoço acompanhar aqui, ali e tal, mas as principais a gente não perdia. Mas a gente ficou 12 dias naquele time acelerado, né? E de repente a gente vem então assim, né, nesse ritmo. Agora vem a hora do compromisso. Aí o Marçal, ele falou assim, quando ele encerrou lá com o evento ao vivo, ele falou, bom, agora a gente vai ver os comprometidos. Por quê? Porque a gente vai mudar de fase. Essa fase de muito conteúdo, muito aprendizado, muito isso, muito aquilo, era para ver quem estava afim de continuar. Falou assim, olha, é isso que eu tenho, né? Agora, e vocês? Estão afim realmente tal? Então a gente precisa ver até que ponto a gente está levando a sério. Agora é o momento da gente se decidir se a gente está levando a sério ou está vivendo aquele momento da empolgação, tá? Porque senão vai ser mais um trabalho perdido. E aí você começa assim, se autocondenar e tal, né? E no livro, aí depois ele coloca assim, ó, viva só no hoje, tá? Você pode definir a sua semana, você define o seu mês que vem, você define o seu ano, você pode definir daqui, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos. E até acho que até deve planejar tal, mas viva em função do hoje. Por quê? Pensa comigo, vamos pensar junto agora. Se simplesmente você ficar achando que daqui 5 anos as coisas vão estar melhor, mas sem nenhuma atitude, sem viver o hoje, não vai acontecer, né? A gente vai ter que viver o hoje para ter um futuro melhor. O passado a gente já sabe como é que foi. O passado, né? E acho que a gente está buscando isso porque ou nós tivemos algum problema no meio do caminho, eu tive, por exemplo, tá? E o que aconteceu ali também, paciência, bora lá, passou, foi aprendizado e vamos contabilizar isso e agora viver hoje planejando o futuro. Mas nenhum futuro existe se você não vivenciar o hoje, não tiver comprometido com o hoje, tá? E aí ele comenta assim no livro então, né? Acorde agora mesmo, pois se você está sonhando é porque ainda está dormindo, né? E ele comenta no livro, ele fala assim, bom, quem sonha é dorminhoco, tá? É o cara ali que realmente tá numa zona de conforto, tal. Agora, os acordados, eles estão fazendo tarefas. Isso aí tá escrito no livro lá também, tal. Mas eu quis chamar a atenção disso aí, que é extremamente importante. A gente entender que pega o conhecimento, executa em tarefa. Até a Cris, ela deu um exemplo lá, hoje no grupo também. É de você teve uma ideia, tá? Já levanta de manhã, levanta atropelando tudo à sua frente e executa. E não ficar com aquela ideia, amanhã eu faço, tal, não sei o quê, né? Todo mundo, até a Cris, ela falou assim, 4 pessoas acordam com uma mesma ideia, né? E eu não sei se isso é estatístico ou não, mas eu diria assim que o lugar que tem mais ideia, o lugar que está cheio de ideia, ideias boas, tá? Eu vou assim, se quem quiser ir lá de repente, assim, ver se consegue, né, pegar alguma, mas está cheio de muito, mas de ideia excelente, né? E se alguém de repente imagina o que eu vou falar, né, ou reflita aí mais ou menos qual é o lugar que está cheio de ideias. Eu conheço assim, nossa, ideias fantásticas. No cemitério. O cemitério está cheio de gente que teve ideias assim, maravilhosas. Mas, infelizmente, né, vamos dizer assim, ele levou essa ideia embora com ele.
Por que ele levou essa ideia embora com ele? Não colocou em prática. Ele não fez as tarefas. E uma das determinadas palestras do Pablo Marçal, né, mesmo nessa jornada que a gente teve de 12 dias, né, ele até estava confrontando com o Marcos Paulo. Ele estava questionando quanto vale uma ideia, por exemplo. Ele falou que ele dava lá 5 centavos por ideia, entendeu? E olha lá ainda. Ele falou que ideia para ele não tem valor nenhum. O Marcos Paulo ainda foi mais caridoso, ele dava 10 centavos, né, por uma bacia de ideias. Viu? Ideia é só ideia. Se você não tiver resultado, se você não colocar em prática, você não vai saber, né? E o colocar em prática, que o Marçal fala também, aí os outros players falam também, né? Vamos falar Pedro Sobral, Érico Rocha, né? O Thiago, que dá aula de tráfego também, eu esqueço o nome dele lá, né? E é Thiago alguma coisa, eu não lembro o sobrenome. As ideias, se você não fazer com que ela aconteça, né? E eles falam assim, ideia é para testar, entendeu? E o Marçal ele faz uma dinâmica, é para testar, entendeu? A ideia é para isso, para ficar testando as ideias. Uma hora as ideias vão surgir, você testou, porque é aquele que tem coragem de testar a ideia, essa é a real, né? Porque é mais ou menos assim, às vezes as pessoas, ela procura alguém, daí ele fala assim, não, eu tenho uma ideia maravilhosa, tal, isso, aquilo, não sei o que, né? Só que eu não tenho dinheiro, você não quer investir na minha ideia? Mas nem ele próprio que teve a ideia, ele não tira um capital dele para investir na ideia dele. Por que, por exemplo, eu ou qualquer outra pessoa tem que investir na ideia de quem não teve coragem de investir na própria ideia? E isso é sério, gente. Então, é só a gente refletir e colocar, ir para frente. Vamos chegar a esse resultado que a gente almeja? Vamos estabelecer, beleza, né? Mas eu tenho que testar, eu tenho que estar comprometido. Eu tenho assim, falar assim, ó, eu vou fazer as coisas como se fosse a minha própria vida, é como se fosse o ar que eu respiro, eu preciso executar. Né? E aí assim acontece. Vamos para mais um tópico aqui. O assunto do capítulo 7, ele é bem claro já na informação, mas eu estou pegando assim, passando aqui o que eu senti, né? E algumas coisas que eu achei que ele ficou escondidinho ali, que a gente podia trazer uma reflexão junto, né? E aí ele tem, eu li todas as perguntas, todas as tarefas, e o Marçal ele cobra, né? Nesse capítulo 7 ele cobra assim, ele fala assim, se você não fez as tarefas dos demais capítulos, ele falou, para aqui, volta lá e vem fazendo as tarefas, né? Então, essa cobrança ela é importante, né? Que o livro em si faz, ele traz. Ele fala, ó, vamos lá, você tem que fazer as tarefas, porque o resultado só vai vir com ação. Tem bastante perguntas ali que eu achei muito interessante. Inclusive, ele fala muito do handover, né? Que é a passagem de conhecimento. Dentro dessa passagem de conhecimento, desse handover, e ele fala até nos dois sentidos. Ele fala o seguinte, ó, pessoas, você tá crescendo, você tá numa caminhada. Aí você tem que se conectar com pessoas que estão acima de você, para você adquirir conhecimento, mais aprendizado. E você também tem que conectar com pessoas que estão abaixo de você, para você poder ajudá-la também, para você poder fazer esse handover, para você passar esse seu conhecimento para aqueles, claro que estão afim, tá? Porque a pessoa que não está afim não adianta. Mas para aqueles que estão afim de crescer, né? Então você acaba sendo essa ponte, né? É aquela... esse handover, e pelo menos eu vou fazer uma analogia aqui, quando o Marçal ele deixa... Ele não dá essa sugestão, ele fala que nós devemos fazer isso, né? É o famoso, eu não sei de quem, eu vi isso aí, eu vi com o Érico Rocha, tá? Mas
eu não sei de qual livro, que ele fala assim, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? Não é pessoa física, 5 pessoas. Por exemplo, família, sua família você considera como se fosse uma pessoa, né? O seu grupo onde você trabalha, você considera também como se fosse uma pessoa. Então, você é a média de todas essas pessoas que você convive. E aí, depois ele fala assim, bom, você aprendeu tudo que essa galera convive, você precisa mudar de ambiente, né? Ou chamado mudar de ambiente, o Érico Rocha, ele fala assim, se você está numa mesa aonde você é o mais inteligente, você está numa mesa, você é o top da mesa, você está no lugar errado. Por que você está no lugar errado? Porque você está deixando de aprender. Aí você precisa você tem que ir para uma mesa o qual você é o mais burrinho, né, dentro desse conceito. Por quê? Porque aí você vai ter bastante conhecimento e tal. Então daí vem a importância que a gente chama aí não o network agora, mas eu vou falar o que Napoleon Hill, né, ele sempre falou, dos mastermind. Os players grandes, né, ele, por exemplo, o Érico ele tem os mastermind dele, tá? Então ele tá no top da cadeia ali, ele vai lá nos Estados Unidos, ele se reúne com a galera, ele vem para cá, ele tem uma galera que acompanha e essa troca de conhecimento, entendeu? De estar evoluindo constantemente. O Marçal também tem a equipe de mastermind dele. É só a base, vamos dizer, nós aqui, que ainda, né, a gente resiste a essa ideia de criar um mastermind, né? Porque o que é mastermind? Troca de mente, né? De conhecimento. Então é reunir bastante pessoas, né? Bastante pessoas, vamos falar 5, 10 pessoas, mas reunir um grupo que está disposto a crescer e aí cada um expor, né? Ou uma sugestão, uma ideia, isso, aquilo, ou simplesmente um bate-papo informal, né? De repente a ideia, vamos dizer assim, né? Eu acho que quem mais está falando no grupo ali, quem se conversa muito no grupo, né? A Binha, muito comunicativa, né? E a Cris, né? Que são as pessoas que eu mais... Tem mais gente, mas eu não sei o nome de todos. Eu gravei mais das duas, tá? E... Então, você veja bem, a gente está sempre se conectando ali, falando e tal. De repente, num grupo, né? Ou numa reunião, seja pelo Zoom, seja isso, aquilo... mesmo o pessoal se conheceu, fala, às vezes uma ideia que para ela não tem valor nenhum, para um tem e tal, não sei. E só se cresce trocando ideias realmente. Os masterminds são para isso, tá? Bom, deixa eu lá falar da última pergunta aqui, tá? No caso, da última não, né? Essa é a minha última no caso. Eu vou falar da pergunta 7, o qual o Marçal, assim, ele tem vários, se eu não me engano, são 8 ou 9 perguntas, né? Mas eu escolhi a 7 para mim estar comentando aqui. E aí ele faz a seguinte pergunta: qual é o seu maior sonho? De repente a gente vai falar assim, meu sonho é fazer um cruzeiro. O meu sonho é isso, o meu sonho é aquilo. E cada um tem o seu, vamos dizer, né? Aí ele fala assim, dentro da pergunta 7, ele questiona, qual é o seu maior sonho? Depois ele fala assim, você sabia que você não precisa esperar, por exemplo, a sua super data para realizar o seu sonho? Você pode antecipar. É simples. Então a gente tem um sonho, às vezes a gente joga o sonho lá. Qual é o sonho da maioria da galera? Quando eu aposentar, eu vou comprar uma casinha, vou comprar um sítiozinho, vou criar galinhas. Esse é o sonho do cara. Viu? Mas você viu o que o governo fez com a aposentadoria, né? Então a perspectiva hoje de alguém se aposentar pelo INSS, vamos dizer assim, é cada vez mais distante. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas se você jogar o seu sonho para quando você for aposentar, ou seu sonho para quando isso, para quando aquilo, né? Talvez você perca a chance, talvez quando você chegar no seu sonho lá, você não vai ter muita condição física de fazer, né? Então por que eu falo vai ter condição física? Porque pode demorar muito tempo. E eu conheço pessoas que sonhou quando aposentar e infelizmente 2 meses antes dele aposentar, né,
Ele já foi assim, falou, não, Deus falou assim, meu amigo, eu preciso do você aqui, vem comigo, entendeu, né? Se você aposentou, aposentou, e não aposentou, vem para a nova missão. Então, se nós temos aqui sonhos, não vamos deixar para nossa, não vamos colocar uma super data, deixar para quando eu aposentar, para quando isso, para quando aquilo, né? Porque a gente vai sempre protelando. E vamos ter que ralar de qualquer jeito? Vamos ralar agora e antecipar esse sonho, então, seja qual for. Bora lá fazer algo acontecer, fazer algo. Pelo menos se fez. Esse é o grande lance. A gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de não conseguir. Porque o não conseguir já é um fato. Se a gente está nessa jornada, é porque alguma coisa aconteceu. Quem estava lá, aconteceu alguma coisa no caminho, voltou um pouquinho para trás. É lição, é aprendizado, tá tudo bem. Quem não chegou lá quer chegar e é o momento de fazer alguma coisa também. Então, o não a gente já tem. Eu falo, por exemplo, academia, tá? Eu gosto de treinar, tal, não sei o quê. E aí eu tenho pessoas que falam assim, não, eu não vou na academia, sabe por quê? Porque depois fica doendo aqui, doendo ali. Tá, e à medida que a gente envelhece, o que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo dores. Então eu penso assim, bom, se eu não treinar, eu vou ter dor. Se eu treinar, eu vou ter dor. Bom, eu prefiro estar com shape legal e com dor, não tem problema. Porque se eu não treinar, eu vou ter dor do mesmo jeito. Pelo menos vou ter dor, mas vou estar bem. Tá movimentando legal, tal, e não dando aqueles passinhos, tal, né? Então é isso. Mas é isso, gente. Olha, o capítulo 7 é isso. Para quem chegou até aqui, para quem viu, para quem de repente aí, né, tá acompanhando aí também, né, esse nosso resumo, já falei, o meu intuito aqui é aprender. Eu tô numa jornada de aprendizado realmente. Eu não sou um cara de ficar em vídeos, né, não tenho habilidade nenhuma, mas está sendo divertido, essa é a grande real, né? Eu tô me divertindo e aprendendo. Tô mais aprendendo que me divertindo, mas o aprender virou diversão. Porque pensa, quando a gente vai para a escola parece que é um sacrifício, né? Nossa, essa matéria de matemática, nossa, eu não gosto. O outro, português eu não gosto. O outro, inglês eu não gosto. Então parece um sofrimento. Agora, quando se aprende se divertindo, puxa vida, aí é sensacional. E eu tô passando por essa fase, tá? Essa fase de aprendizado, né? E detalhe, tá? Nesse capítulo, quem leu vai ver lá que o Marçal ele fala o seguinte. Ele tem lá ele passa um monte de tópicos. Eu nem quis entrar aqui para não alongar muito, mas ele tem um monte de tópicos lá que é bom e interessante ler. O que a gente precisa fazer, tá? Para se aposentar, por exemplo, ou chegar na data, na super data, com 10 anos. Ele falou assim, que tem gente que chega em 2 anos na super data, mas o comum é a pessoa levar 10 anos para chegar na super data, que eu falo que é aposentadoria. Então ele dá os tópicos disso aí, né? E os tópicos, então lá, ler tantos livros, férias uma vez por ano, fazer uma consultoria uma vez por ano, isso. Então ele dá um monte de situações. Agora, e à medida que vai, por exemplo, livro, se eu não me engano, livro é uma vez por semana, né? É uma pegada legal. Então, peraí, eu vou ter que ler um livro por semana. Ao final de 365 dias do ano, não sei, nem sei calcular quantas semanas tem, mas ele fala aqui, eu não lembro. Então, é tudo isso, a gente vai ter que se doar muito para quando chegar na sua super data, você tá de boa. Agora, se você acelerar esse conhecimento que o Pablo tá falando, se você fizer, não tem como você não antecipar a sua super data. Mas valeu, gente. Ficando por aqui, brigadão, até mais e até o próximo capítulo.